Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar aí da Associação Mineira de Direito e Economia e do Grupo de Estudos do GED, né, lá da UNB, em parceria com o INDP. Este é o nosso quarto episódio e a proposta sempre, né, é trazer a discussão, quinzenalmente, às segundas-feiras, os temas mais pulsantes do momento brasileiro sob a ótica aí da Law and Economics. Os convidados serão sempre especialistas nos temas em discussão da atualidade. Hoje, a moderação será feita por mim, Gustavo Figueiredo, presidente da MDE, e pelo nosso querido professor Fernando Meneguin, do GED. Boa noite a todos, boa noite, Fernando. Boa noite, Gustavo. Como você disse, né, o nosso propósito aqui é a gente discutir temas atuais, com insights de Law and Economics de forma leve, de forma informal. E para esse episódio de hoje, Economia Comportamental e as aplicações contemporâneas da área, a gente tem a grande honra de ter aqui uma especialista fantástica no tema, a professora Flávia Ávila, fundadora e CEO do InBehavior Lab, é professora de diversos cursos, FGV, ESPM, Unicamp, é a organizadora do primeiro guia de economia comportamental que a gente teve aqui no Brasil, disponível gratuitamente para ser baixado na internet. Flávia, prazer enorme tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Meneguin, Gustavo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Estou bem feliz mesmo de estar falando aqui desse bate-papo mesmo e falando um pouco dessa área que eu acho que tenho certeza que tem muito a agregar aí. Então, que bom estar aqui com vocês. Que bom, Flávia. Nós estamos muito felizes, até porque a parte da economia comportamental ela está crescendo muito, né, no nosso país. O direito, como a gente já havia conversado anteriormente, ele necessita muito desse conhecimento da economia comportamental, principalmente nos estudos que nós temos aqui da análise econômica do direito. Você está aí também professora com uma disciplina dessa no curso de pós-graduação. E basicamente, né, assim, a análise econômica do direito a gente se refere em métodos econômicos, né, lá da microeconomia em especial, para melhor compreensão da aplicação da norma jurídica, né, e o emprego desses instrumentos teóricos e empíricos econômicos. Dentro dessa situação toda, né, assim, o que eu queria saber aí de todo o seu grande conhecimento sobre economia comportamental e principalmente diante desse mundo trágico que nós estamos vivendo, né, da pandemia, como que a economia comportamental ela pode ser mais eficiente na aplicação de uma política pública no combate aí da pandemia, né? Como que a gente pode utilizar a economia comportamental ser essa ferramenta mais eficiente de política pública ao combate dessa triste pandemia que a gente está vivendo? Como a gente vai começar falando aí, né, de economia comportamental e política pública, queria dizer aí que, né, o coautor aí, o Meneguin, de um artigo que a gente tem no guia, que eu tenho muito orgulho e muita admiração mesmo. Eu estou feliz de estar aqui, que é o Guia de Economia Comportamental Experimental. E a gente tem um capítulo lá que a gente dedicou para economia comportamental e políticas públicas. E escrevendo, né, junto com o Meneguin, ele fala muito em relação a como que é a política pública naturalmente, né? A gente tem um ciclo de políticas públicas e claro que a gente já sabe muito sobre isso, né? Não é uma coisa nova, a gente já sabe como é que montar uma política pública, como que você vai avaliar, muitas vezes a gente não aplica. E a economia comportamental, ela traz alguns insights que nesse processo, desde a parte de notar o problema, até a parte de discutir o problema, até a parte de implementar muitos vieses, que são esses comportamentos que a gente estuda aí, estão atuando. E tanto nós, tanto como gestores, como pessoas, pesquisadores, a gente tem que apurar essa visão aí sobre esses vieses. Então, o que a economia comportamental ela traz? Ela traz esse estudo de quais são os motores da decisão humana. E aí vão decisão humana de uma pessoa, de um réu, de um juiz, de um formulador de política pública. Mas mais que isso, por que ela é tão próxima da análise econômica do direito? Ela é muito baseada em evidência empírica. Então, você trabalha aquele problema, tem aquele diagnóstico comportamental, normalmente você desenha uma solução e aí você avalia se deu certo ou não.
Então, é muito na ideia de explorar aí, na verdade, os comportamentos reais, e não aquele que é hipotetizado aí pela lei, né, ou sempre. Então, a gente está aí tentando investigar como essas pessoas reais se comportam, ter algumas hipóteses e testar e quantificar, que eu acho que é por isso que é tão próximo aí da análise econômica do direito, aí esse match, né? Legal, Flavinha. Olha só, Flávia, eu vi alguns artigos bem recentes, né? Alguns até com um pouco de crítica da utilização da economia comportamental nas políticas públicas. Alguns falando... Bom, primeiro, eu concordo com tudo que a Flávia fala, né? Isso, ela já falou, nós somos coautores. Então, assim, a minha provocação não é para tentar colocar a Flávia em maus lençóis, mas é porque eu queria realmente ouvir sua opinião. Alguns artigos falando assim, olha, estão utilizando os insights comportamentais para gerar medo na população, né? E com isso se pergunta muito sobre a legitimidade do Estado em utilizar esses insights comportamentais para gerar esse medo. Eu queria saber sua opinião sobre isso. O que você acha? Você acha que realmente assim carece o Estado de legitimidade para utilizar esses insights comportamentais? Ou o Estado realmente assim passou da dose e abusou dos insights comportamentais para gerar medo na população? O que você acha? Meneguinho, na verdade, eu agradeço, né, até de você fazer essa pergunta, porque o que a gente está trabalhando, né? A gente tem uma ciência gigante, vários subsídios, e aí, se você pensar também, não só os estados do mundo todo, mas a gente tem as empresas de tecnologia, a parte digital, e aí o que está trazendo essa ciência mais recente, por exemplo, de uma coisa, fake news. Existe uma coisa um pouco errônea, por exemplo, você sabe, em economia comportamental, sem dar aula, mas você sabe aquela ideia do Kahneman de sistema 1, sistema 2. O sistema 1 é aquele pensamento rápido, intuitivo, instintivo, automático. E o sistema 2 é quando você para na sua mente para pensar um pouquinho. E aí a gente tem uma ideia que o lógico, que o sistema 2 são os números. Mas não, o que os estudos trazem mais recentes da área é que o sistema 1 nada mais sistema 1 do que um grande número. Eu falo muito isso para os alunos, para quem discute, ou seja, 90% da pessoas, milhões de pessoas, o nosso cérebro absorve aquela informação e a gente age, mesmo inconscientemente, como se aquilo fosse verdade. Então, por exemplo, o que acontece no caso até se a gente trouxer um pouquinho para o direito, aquele problema de quando... Tem alguns estudos, mas um de ancoragem, por exemplo, de você pegar e gritar um número num tribunal sobre uma questão de uma lesão aí de um paraplégico. E você vai lá e fala, o advogado fala um número, em alguns casos, e em outros não. Só dele ter falado o número, mesmo que a pessoa fale assim, ignora a informação, já tem uma sentença mais baixa. Então, eu experimento bem robusto sobre isso. Quando a gente está falando em relação ao Estado usar a economia comportamental, com esse gigantesco quantidade de informações que você tem sobre o ser humano, você pode, como qualquer outro, usar muito para o mal, né? Qualquer agente. Então, quando fala, não é o Estado. Existe aquela agência de publicidade por trás que tem muito esse conhecimento. Existe a parte de lobistas que a gente sabe que tem esse conhecimento. Então, na verdade, existe uma ciência por trás disso, e eu acredito muito que a gente tem que aprender, na prática, ela a detectar para a gente se proteger. O Meneguinho, eu não tenho aquela ideia, assim, eu sei que, por exemplo, existe muitos juristas, né, e pessoas discutindo, principalmente nos Estados Unidos e em vários lugares sobre isso, mas claro que a gente tem que segurar o Estado. Mas o que eu sinto é que esse estudo sobre comportamento humano ele vai crescer cada vez mais. Então, ele fica praticamente... vamos falar numa situação normal da Behavioral Lab. Já aconteceu em 2020 alguns projetos, todos muito legais, mas que depois, nas salas de reunião para o projeto, eles já falam termos de economia comportamental, como prova social, como ancoragem. Eles aprenderam aquele conhecimento. Então, depois que ele tem o conhecimento, não sei nem se você não é que concorda. Eu acho, na minha visão, uma triste realidade. Quem aprende mesmo sobre economia comportamental e você vai treinando sobre ser um arquiteto de escolha, você acaba criando estratégias meio naturalmente. Então, como é que a gente pode amarrar o Estado para algo que eu acho que a gente tem que amarrar de alguma forma, que você pode mandar um tweet e um WhatsApp e fazer uma super, assim,
não precisa nem dele fazer isso, entendeu? Tipo, se a gente entende sobre comportamento humano, um gestor, que é o mensageiro lá do nosso artigo, né? A gente tem lá o Mindspace. Então, o mensageiro tem um poder gigante. Então, se a gente fosse pensar, em alguns casos, se ele for inteligente o bastante, ele vai até escolher outro mensageiro. Então, assim, acho sim que tem o potencial de grandes perdas, né? Em relação a gente tem essa parte de moralidade, de lei, de honestidade, e que a minha sensação que a gente está lidando com empresas maiores também, que são mais internacionais, é que isso já está no core. Sim. E eu não sei até onde que a gente segura esse desenho, né? Eu acho que vai ser mais um processo ao longo do tempo de ONGs para proteger isso, de algum tipo de questão sociedade civil para proteger de alguma forma, mas também usa-se muito para bem, tá? A gente, por exemplo, está num projeto lindo com todos os gestores da Embrapa, né? Então, assim, poxa, Embrapa, né? E trazendo essa tomada de decisão e políticas. Então, eu acho que o nosso papel aqui, sim, tem vários danos, não só a economia comportamental, como ciências comportamentais no geral e outras formas de comportamento. A minha percepção nesse sentido é que isso vai ficar corriqueiro nas reuniões, por exemplo, chefe de gabinete vai falar alguma coisa, eles vão fazer, então poucos vão vir à luz. Então, a gente tem que ainda ver que mecanismos a gente consegue como sociedade civil também. Eu concordo. Antes de eu devolver a palavra para o Gustavo, nesse assunto, eu pensei muito sobre esses artigos recentemente. A professora Amanda, que trabalha comigo no GED, ela também me mandou esse artigo. E eu fiquei pensando assim, acho que o grande problema da utilização da economia comportamental pelo Estado, primeiro, é a questão do que o Estado decide o que é melhor para a população, né? E aí o Estado vai escolher mecanismos para chegar a atingir aquele objetivo. Então, a manipulação talvez esteja o problema, talvez esteja na etapa anterior, na definição do que o Estado entendeu sobre o que é bom para a população. Porque a utilização dos mecanismos de economia comportamental estão aí, é o que você falou, né? Assim, cada vez mais as pessoas vão incorporar, o Gustavo estava até brincando aqui sobre ser síndico, cada vez mais a gente vai incorporar isso no nosso dia a dia, e o Estado também, né? E aí, o cuidado que tem que ser feito, eu acho que você falou muito bem sobre sociedade civil, sobre participação social, controle social, é saber o que o Estado está decidindo. Né? É legal isso que o Estado decidiu, a partir de que haja um consenso sobre essa decisão do Estado, acho válido utilizar ferramentas de economia comportamental. Né? Se a gente sabe qual mudança de comportamento que a gente quer gerar naquele cidadão, né? As discussões mais recentes sobre isso nos Estados Unidos, que a gente tem acompanhado, estou falando assim, a gente como pesquisador e tudo, diz muito, assim, 3 pontos importantes. Uma coisa é a importância da transparência mesmo, do nudge, né, ou da intervenção. Então, ele tem que ser, se alguém procurar, ele tem que saber. Outro ponto é que tem que ser, uma das formas que estão sendo defendidos de fazer, é você fazer análise como ser humano racional. Então, voltando atrás, por exemplo, se aquele cidadão, né, Meneguin como cidadão, fosse colocar no papel todos os prós e contras daquilo ali, e então, se ele tiver, ou seja, ele detectou, ele ficou chateado, e você vai mostrar os prós e contras. Ele faria mesmo assim? E a terceira é de aquela saída rápida, né? Então, se você não ter um comportamento que ele não é mandatório, mas que de alguma forma ele permita a saída. Então, nesse caso, Estados Unidos e Europa também tem essa questão do checklist, sabe? Do nudge, dos testes comportamentais. A gente não tem aqui, é muito incomum. Até por isso, então, assim, é importante ter, entendeu? É importante a gente usar a próxima intervenção comportamental para falar, ok, eu quero me diminuir que o governo, tal secretaria, tenha um comportamento que seja contra o bem-estar do cidadão. Quais são os checklists para uma decisão baseada em sites comportamentais que o Brasil, né, ou pessoas que estão assim, vão adotar? Então, acho que a gente está um pouquinho longe disso, mas só de ter um checklist, se a gente usar a economia comportamental para isso, já faz parar para pensar. E talvez possa ser uma forma de a gente minimizar o dano, né? Não sei. Perfeito. Muito interessante, Flávio. E partindo dessa premissa, né? Vamos imaginar,
que realmente, utilizando aí, né, o checklist, a ideia da economia comportamental para tomar as decisões de política públicas. A minha pergunta é o seguinte: por que elas teriam um custo-benefício melhor do que, por exemplo, a regulação pelo Estado ou a própria tributação, né? Por que a economia comportamental teria esse custo-benefício melhor? Aí depois, Fernando, já temos alguns, não sei se é telespectadores, né? Amigos online. Tem muitinho aqui também para a Flávia. Tá. Opa, vamos lá. Então, sobre esse ponto... Eita, gente... Falei no Amigos. Como é que é, Gustavo? Desculpa. O custo-benefício, Flávia. Por que o custo-benefício é melhor dos insights comportamentais do que as políticas tradicionais, né, como tributação? Isso. Na verdade, regulação... Tanto faz, um ponto até que volta no Meneguin. Não é sempre melhor regulação e tributação. Para cada caso, tem uma ação, intervenção, que pode não ser comportamental, que é o melhor para lá. E aí eu vou trazer uma coisa, por exemplo, o Meneguin falou, vou te falar sobre isso, tem uma coisa mais grave. No início da pandemia, a Inglaterra adotou algumas intervenções baseadas em nudge de intervenções comportamentais e que não deram certo. E foi horrível, porque, na verdade, um deles era baseado no efeito de manada, né, de contaminação de manada. E o primeiro-ministro foi a público, disse isso, teve que voltar, e foi horrível, sabe? Mas foi tão horrível que eles criaram uma intervenção que era baseada no conceito de economia comportamental que não era robusto bastante. Uma coisa muito legal foi que 600 cientistas comportamentais, junto ao meu orientador, como economistas comportamentais, fizeram uma carta pública para o governo, falando que aqueles efeitos ali, aqueles vieses não eram comprovados cientificamente, e aquela carta dos pesquisadores fez eles voltarem atrás. Então, assim, só para a gente entender que, quem dera, né? Espero que em algum momento o Brasil tenha uma força tão grande. Imagina se a gente escrevesse 600 pessoas para o governo e ele voltasse atrás, gente. Estávamos bem demais, cara. Acho que tínhamos um outro mundo. Mas aí, vamos escrever uma carta e aí, né, publicamente o primeiro-ministro vai à frente para falar, porque eles usaram essas intervenções. Então, quem dera, né, espero que um dia a gente tenha. Então, assim, em relação ao custo e benefício, em alguns momentos e ações, caramba, regulação e tributação, ou em caso de pandemia, por exemplo, de mortes, precisa de coisas mais enérgicas. Então, assim, primeira coisa, não é sempre bom. Mas até quando você decide uma boa tributação, uma regulação, a economia comportamental pode auxiliar a transmitir aquela informação e aumentar a adoção. Então, primeiro ponto. Outra coisa em relação a custo menor dessas intervenções, normalmente são coisas... O que acontece? A gente está pensando como o nosso cérebro funciona. Tem uma frase do próprio Richard Thaler que fala: se você quer que alguém adote algo, faça com que seja simples. Né? O Richard Thaler é um economista aí, décadas na University of Chicago, até hoje eu não entendo como sobreviveu, mas ele existe, né? Ele está aí, ele ganhou o Nobel em 2017. Então, assim, ele fala uma frase simples. A gente fala, isso é muito básico. Cara, nenhuma empresa até hoje que a gente não teve que usar essa frase. Porque quando a pessoa tem muito conhecimento, ela quer colocar tudo para jogo, sabe? Assim, ela quer falar de todos os atributos, ela quer falar de tudo. Então, essa questão do ficar mais barato, custo-benefício, ele desvia a gente para um olhar de coisas pequenas que a gente não é treinado a fazer. Então, eu acho, assim, claro que no seu cerne dá muito essa questão de custo-benefício, assim, tem ações, por exemplo, de impostos que já geraram 240 milhões de libras num ano na Inglaterra, para uma coisa que não mudava nada, né, que era uma frase. Mas, assim, o ponto maior aqui é que, sim, tem coisas com muito mais baixo custo. No mundo que a gente está hoje, né, no governo, recursos escassos, isso é muito valioso. E não só no governo, tá, gente? Com essas instituições até do Brasil e fora, tem, né, conseguido muita economia com isso. Então, assim, pensando em análise econômica do direito, evidências empíricas comprovam, só que menos evidências são publicadas do que realmente existem. O que eu posso falar para vocês, a gente que está no front, né, que tem muitas intervenções que é na ordem dos milhões, entendeu? Assim, com poucas coisas. É mesmo, assim, de ver o número experimento científico, sabe? Científico. Então, como que a gente ajuda essa parte do custo-benefício num governo que está tão
né, no mundo que está tão necessário disso. A gente vai lançar não é lançar, a gente traduziu um book do Busara Center of Behavioral Economics, que hoje em dia é um dos centros principais nessa área. Eles ficam no Quênia, mas tem só, né, PhD é muito americano, né, muitos dos CEOs e tudo mais, e a gente traduziu de vacinação. Então, eles fizeram toda a jornada de vacinação e vendo as barreiras e que tipo de comunicação usar em cada etapa, né? Então, assim, até por isso que esse trabalho aí voluntário de vamos fazer para a gente espalhar para mais pessoas. E, de novo, são coisas simples, que a gente está fazendo tudo errado, mas são coisas simples que a gente pode reduzir um pouquinho aí. Complementando só, Flávia, isso que você estava falando, né, e trazendo um pouquinho de informação para a pergunta do Gustavo, é aquela coisa, né? Acho que insights comportamentais não pode ser também uma panaceia, né, que vai resolver tudo. A gente tem problemas na sociedade que o mercado pode resolver, e aí você não precisa de nenhuma intervenção estatal. Alguns problemas que você precisa de intervenção estatal. E aí vamos pensar, é melhor uma intervenção mais hard, né, com uma intervenção maior, por meio de um tributo, e lembrando que um tributo, por exemplo, você tem um peso morto, né, a microeconomia explica isso, e aí você tem uma ineficiência simplesmente pela existência desse peso morto, ou também considerar que talvez eu consiga resolver com insights comportamentais. Então, assim, incorporar, né, Flávia, a economia comportamental como mais uma alternativa, né? E levar isso em consideração em todo o leque de ferramentas que você tem. E lembrando sempre, aí de novo, eu adoro falar isso da Amanda, que a Amanda sempre acha que a intervenção do Estado tem que ser a última a existir. Então é isso, né? Primeiro, às vezes o mercado sozinho resolve, eu não preciso nem insights comportamentais. Né, já vão conseguir chegar na eficiência. Às vezes você precisa de uma intervenção mais pesada, às vezes de uma soft regulation. Tá muito, esse termo tá aparecendo bastante aí como soft regulation. É interessante, né, Fernando? Porque, assim, essa questão da tributação, a própria natureza jurídica, né, do tributo, pelo fato de ser coercitivo, isso já tem por trás algo um pouco contrário à própria economia comportamental, né? E aí eu acho interessante você ver que em Belo Horizonte, semana passada, tiveram uma campanha do Dia Sem Imposto, né? E aí foi através de experiência. Aí o cidadão, ele vai lá e compra o produto, entre aspas, sem o imposto, ele passa por uma experiência onde ele tem ali uma vez... Então, tudo que eu estou pagando nesse produto é tributo, né? Então, aí ele começa a ficar ainda mais revoltado, e começa realmente a falar que tributo é roubo, né? E não é nada disso dentro, claro, de todo o conceito e aplicação do direito tributário, né? Sim. Mas é muito interessante isso. Nós temos aqui uma perguntinha de uma colega nossa aqui, né, a Julieta, vou colocar aqui na tela para a gente ler junto. Ela fala o seguinte: o estudo da economia comportamental fornece, em grande medida, insumos para a engenharia social, que favorece os crimes cibernéticos. Há algum estudo sobre isso? Legal. Então, Julieta, perfeita essa pergunta. Eu não conheço, não sei se o Meneguin conhece, mas assim, se a gente pensar numa forma estruturante mesmo, uma forma, na verdade, direta, ou seja, você está sabendo sobre a mente funciona, você está tendo estudos e experimentos frequentes, por exemplo, Google, todas essas informações, ou todos esses Facebook, tudo, eles fazem milhares de experimentos por dia. Né? E aí, o que acontece? É feito assim, tem um livro que agora acabou de lançar, que é The Power of Experiments, cada capítulo é de um deles, né? Então, para o crime cibernético, imagina, é valioso, porque você tem toda a informação até de cliques daquela pessoa, e você sabe, por exemplo, se você apareceu uma coisa na direita, ele clicou mais do que a esquerda. Então, o que são experimentos, né? São 2.000 experimentos mostrando se está escrito em negrito, não negrito. Aquele número, 90% das famílias não vacinaram. Sei lá, algumas coisas que você tem informações fortes. E essas todas, na internet, mensuram se a pessoa clica para a direita ou para a esquerda. Então, você tem um banco de dados, de informações do ser humano que a gente até, como pessoas
relativamente normais, apesar de pensadores, conseguimos ter dimensão. Então, a gente vê toda essa discussão que teve em relação ao Trump, toda a relação que acontece quando você tem aí uma base de dados fenomenal e você tem pessoas muito parecidas que você consegue colocar mensagens para dizer exatamente o que vai fazer ela agir daquela forma. Então, com certeza, a economia comportamental, as ciências comportamentais no gerais, né? Behavioral Science tem aí, dá muito pano para manga. Quem viu ali o Dilema das Redes, que foi uma outra série do Netflix, que fala, né, do joinha, do curtir, do tudo, o que eles fizeram? Isso tem 20 anos, né? Então não existia essa ideia de chamar de economia comportamental e já faziam horrores. Agora, com o volume de dados que a gente tem, é muito maior. Mas será que é uma ciência, ou seja, será que é a ciência que causa isso? Ou esse conhecimento já existia, ou ele está existindo nos bastidores e a gente está tendo ciência dele para talvez criar estratégias de amarrar as mãos e tudo para não cair uma tentação, não cair algo errado. Né? Então, acho que não é a culpa da ciência, mas assim, será que estaria chegando a gente se não tivesse essa sistematização desses estudos e a gente estaria mais vulnerável ainda, né? E a necessidade também, né, Flávia, de apropriação pelo Estado de novo, né? Se os criminosos cibernéticos sabem como funciona isso, assim, num patamar de sofisticação enorme, por que o Estado não vai usar isso para evitar os crimes cibernéticos, né? Tem que se apropriar também dessas ferramentas, né? E do que é certo e errado, a gente pensar até no Facebook, né? Todo aquele julgamento que teve do Mark Zuckerberg e tudo mais, ou seja, se percebe-se que tem alguma punição, então vamos usar a economia comportamental a favor. Se existe uma prova social e vem um caso, né, na mídia, um caso a público, isso será que não pode coibir as pessoas e até empresas idôneas a fazerem o que elas estão fazendo? Então, de novo, a economia comportamental, ela traz o mensageiro, a prova social, e é para a gente tentar coibir essas ações que são maléficas e ficam ali por baixo do pano, né? Bacana. Gustavo, antes de você trazer, deve ter mais pergunta aí, mas deixa eu fazer outra provocação para a Flávia aqui. A gente estava falando agora, né, de todos esses crimes cibernéticos, e eu lembrei de um que é muito utilizado nas redes, né? Não se trata ainda de um crime cibernético, mas, enfim, cresce muito por conta das redes sociais, que é as fake news. A Flávia até comentou isso no início. E tem um dos vieses, um dos efeitos que são estudados na economia comportamental, que é o efeito de framing, né, Flávia? Enquadramento, né? Que se refere ao fato de que a escolha das pessoas é influenciada pela maneira como aquele problema é expresso. Aí vem a minha pergunta, queria saber a sua opinião. Você acha que esse efeito de framing, de enquadramento, ele está sendo muito utilizado para a construção de narrativas falsas e que estão afetando absurdamente todo o mundo político e até os votos? Sem dúvida nenhuma. E assim, tem uma notícia ruim, né? Notícias verdadeiras ou falsas? Qual que vocês acham que se espalham melhor, né? Assim, elas se espalham diferente. Por quê? A verdadeira ou a falsa? O que acontece? Eu acho que a falsa espalha mais. Olha isso, então. Eu falo que no interior, mentira falsa mentira que tem perna curta, né? Anda mais rápido aí. A novidade, gente, atrai a atenção humana, né? Então, ela contribui aí para essa tomada de decisão e ela vai encorajando o compartilhamento. Uma coisa meio básica, que todo mundo já viu várias vezes, fica ali, né? Então, a novidade, ela não aumenta aí só esse conhecimento, mas também ela tem essa questão da surpreender. E vários pesquisadores têm olhado que, realmente, as notícias falsas, elas têm dois sentimentos, surpresa e repugnância. E as notícias verdadeiras, você vê e ela morna, sabe aquela coisa assim? Morna. Então, quando a gente está num estado quente de criar ou essa surpresa, essa repugnância, a gente tem a compartilhar mais. E o ser humano, ele é incrível, né? A gente ama narrativas. Então, a gente conta história não só para os outros, mas para a gente mesmo o tempo todo, né? Então, aconteceu várias coisas negativas, aconteceu um positivo, aí você vai contar para a esposa, para o marido, você fala da positiva. A gente escolhe o que a gente conta, né? Então, isso não é errado, a gente faz isso, né? É o natural do ser humano. Então,
as notícias verdadeiras e falsas, elas realmente, os estudos mostram que as falsas acabam indo muito mais rápido. E aí a gente está... É notícia triste, eu sei, gente, eu adoraria não falar isso. Mas ela é isso, né? Então... Mas aí a gente tem que usar, se a gente não conseguir bloquear isso por meio da economia comportamental, usar outros institutos. E aí talvez venha a hard regulation para você colocar isso como crime e realmente, né, tentar, de alguma maneira, não deixar isso acontecer por outros instrumentos, até legais e coercitivos, né? Esses pesquisadores, assim, eles colocaram, tipo, possíveis intervenções, que aí até o livro novo do Noise, né, do Daniel Kahneman, do Sibone, do Cassistem fala muito, que são os algoritmos, né, então detecção automática de notícias falsas, ou seja, de detectar antes, colocar avisos, por exemplo, no sentido de perguntar para a pessoa, você tem certeza, então sempre que você manda mensagem, você tem certeza que isso é verdade? Que o Twitter até tentou algo parecido, tem essa questão de colocar as fontes, mas as pessoas nem tanto, mas assim, essas pequenas coisas do algoritmo é difícil, a gente tem que ter um investimento, e essa questão de... Eu acredito muito nessa de perguntar, viu, gente? Sabe aquela história, tipo assim, compartilhou várias vezes no WhatsApp, no Facebook, fazer só aquilo, você tem certeza que isso é certo? Né? Só de você ter que parar para pensar um step, né? A gente fala de decision points aí, ponto de decisão. Só de você falar, calma aí, deixa eu me perguntar aqui. Então, a gente usar de novo as ciências comportamentais para a gente tentar criar mecanismos que, tá vendo? Ele nem é hard regulation, mas ele é meio básico, ou seja, a gente tem hoje em dia no WhatsApp encaminhado frequentemente. Será que aquilo é uma intervenção melhor do que você, quando tiver uma notícia que está escrito caminhar frequentemente, já estou uma dica, viu? Não pensei isso agora, né? Eu sou assim, eu penso, nem estruturei muito, mas de vez em estar escrito encaminhado frequentemente, está assim, você tem certeza? Sabe, ali bem onde está escrito encaminhado frequentemente, né? Então tem coisas sutis que a gente tá ainda no cidadão, sabe? Eu ainda acho que tem muita situação que a gente ainda tem que agir no cidadão, mas vocês que estão aí com políticas públicas, talvez seja eu esteja muito cética, né? Assim, mas é verdade, eu não criei uma política pública, né? Eu aprendo muito com vocês, então, assim, eu tenho um certo ceticismo, sabe? Assim, eu trabalho muito nesse processo de assim, ensinar as pessoas a pensarem, porque a economia comportamental ela é muito apaixonante para as pessoas, e até gestores públicos, né? Então, assim, quando eles começam a usar... né, Flávia? Fazer experimentos, né? Igual você falou, vamos testar, né? Faz os experimentos para ver qual é o melhor, né? E pode dar errado, exatamente. Assim, muitas coisas que, né, de pesquisa dá errado. Então, assim, quando você fizer um experimento, falar, ó, minha hipótese é que o cidadão vai entrar naquele hot site. Minha hipótese é que ele vai encaminhar para 1.000 pessoas. Né, assim, você criar hipótese fazendo um tique, criando uma inteligência. Uma coisa que eu acho que falta muito é a gente criar uma inteligência interna dentro dos diferentes ministérios, dos governos, de intervenções que deram certo e não deram, pela parte comportamental mesmo, porque também eu acho que a gente, às vezes, sem querer, a gente usa, deu certo, mas não é gravada aquela inteligência ali dentro, né? Então, você tenta criar intervenções maiores sobre aquilo ali. Então, acho que existe esse... como a gente juntar essa inteligência internamente, sabe? Perfeito, sim. Perfeito. Excelente. Inclusive, Flávio, tem uma pergunta aqui do Edilberto, que ele fala isso. Parabéns pelas colocações. Há experiências dignas de nota no Brasil de uso de economia comportamental no governo? Um escritório nos moldes britânicos seria importante no Brasil? É bem interessante que a gente não ter ainda, né? A gente tem algumas instituições que estão crescendo nisso, e a própria ENAP mesmo, tem o Genova, que está fazendo algumas coisas, a gente tem a Prefeitura de São Paulo, né, de Rio, então eles estão fazendo. Tem algumas intervenções, sim, por exemplo, e uma que eu acho muito legal da gente falar, que, por exemplo, de tax compliance, de impostos. Existe um muito famoso do Behavior Insights Team, que é 9 entre 10 pessoas pagam seu imposto em dia, pague você também. Foi esse que gerou muitos milhões e muitas vezes aí tudo mais. Mas, por exemplo, quando a Prefeitura de São Paulo fez isso, ela fez um experimento com 7 tratamentos, esse não funcionou para o brasileiro.
Então, tem lá um report legal na Prefeitura de São Paulo, no 011 Lab, que mostra todo esse experimento, que eu acho muito legal quem estiver começando. E aí traz uma outra questão, que é a importância da parte de adaptação cultural. Isso, gente, nos nossos projetos é muito forte. Chega coisas assim prontinhas lá fora e não... Tem que adaptar, não tem como, né? Eu acho que esse é um exemplo que é importante a gente saber. Então, tem escritórios legais, tem grupos que estão trabalhando com isso interessantes, que tendem a fortalecer a cada vez mais. A gente tem trabalhado, né, com alguns, inclusive com a ajuda de implementação de um núcleo específico num grande órgão, mas o Behavior Insights Team ainda tem essa questão muito forte, né, de algo geral, que é muito inspirador para a gente, mas que eu acho que é isso, a gente cada vez mais, eu acredito que a gente, juntando as mãos, tem tudo para ter um Behavior Science Team brasileirado aí, considerando essa questão cultural, que eu bato muito na tecla. E outra coisa, assim, Meneguin também trabalha com base, eu não sei o Gustavo, mas assim, eu, por exemplo, meus primeiros experimentos foram feitos com PNAD, com POF, com bases brasileiras, né? E aí a gente tem que entender que para fazer Big Data, análise de dados, é muito importante o brasileiro, né? Então, é importante quem sabe um pouco, quem sabe bastante da ponta, o brasileiro que tem acesso a essas bases. Então, eu bato muito nisso. Assim, eu já vi vários experimentos sendo feitos no Brasil, infelizmente, que não tiveram alguns cuidados sobre isso e acaba perdendo muito tempo, né? Porque você coloca... O internacional faz, é muito legal, mas não consegue aprofundar para dizer o que realmente aconteceu ali, porque é isso, é difícil de interpretar toda a base de dados, né, e essas variáveis, assim. Olha, você estava falando, eu acho legal esses debates, né, a gente conversar com pessoas qualificadas que vão vindo vários insights, assim, eu acho isso muito bacana. Você falou de cultura, e eu sei que tem vários alunos nossos aqui assistindo. Sabe que eu lembrei da teoria do Douglas North, né, do institucionalismo, porque ele fala muito isso, você tem instituições formais, mas você tem instituições informais. Essas informais são muito formadas pela cultura do país, e aí quando você pensa em uma intervenção estatal, seja por meio de insights comportamentais ou não, você tem que levar em consideração essa matriz institucional e informal, né, que vem da cultura do país. Não adianta eu querer importar normas ou mesmo insights comportamentais que foram testados em outros lugares, mas que aqui no Brasil pode ser diferente, né? Muito bacana. A economia institucional, eu acho que ela tem muito a agregar, sabe? Tem um elo também muito forte que a gente vai falar. E outra coisa, de instituições fracas, fortes, né? Se a gente está falando de mensageiro, e a gente tem um país, né, com algumas instituições que não são tão fortes, isso tem que ser considerado, né? Isso tem que ser considerado. É muito diferente você falar uma legislação, uma lei, regulação feita nos Estados Unidos de algumas formas, ou... Então, assim, essa parte institucional de falar, caramba, ok, é fraca, desculpa, esse órgão não é visto pela população, nem sabe o que é, na verdade, a população baixa renda. Então, eu vou precisar ver um outro mensageiro, né, porque a população baixa renda nem sabe o que é isso. Então, assim, como é que eu vejo isso, né? Então, essa parte de economia institucional e dele, eu gosto muito, assim, porque traz inspiração para a gente falar. Vamos ver a realidade como ela é, para a gente pegar e construir alguma coisa. Não vai dar para mudar a instituição de uma hora para outra, né? A cultura. Com certeza, né? E aproveitando, o país hoje, né, o Brasil está enfrentando um grande dilema referente a exatamente o que você comentou com a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí, né? O empresário brasileiro está meio perdido. A gente tem as discussões por conta da importação dessa legislação para o Brasil, como ela vai se adaptar aí dentro das empresas brasileiras. E o que eu acho que é o mais interessante, inclusive eu estava acompanhando junto com a Fundação Cabral um evento sobre a LGPD e falando, né, exatamente da agência que foi criada, né, para a Autoridade de Proteção de Dados, que foi criada para fazer aí todo esse trabalho, né? E aí o discurso está em cima disso, de anti-regulation, né? Nosso papel aqui é mais ajudar a conscientizar o empresário, porque está todo mundo, né, conversando com alguns, principalmente clientes do escritório,
os empresários estão morrendo de medo da lei. Mas a agência reguladora falou, não, calma lá, a gente não vai chegar assim tão feroz, né? Nós estamos mais preocupados com a conscientização de como vocês estão tratando os dados, tudo. Só que o que eu tenho comentado por aqui, né, com algumas empresas, é que o mais interessante é parte do pressuposto do comportamento do consumidor, porque hoje no nosso país a gente está passando por um momento de transformação onde as pessoas estão mais preocupadas em contratar produtos e serviços de empresas que são responsáveis, seja responsáveis pelos dados, seja responsável ambientalmente, né? Então, é uma mudança de comportamento, né? Então, o brasileiro está passando dessa fase de procurar empresas que sejam responsáveis. Aí eu lembro não sei se vocês viram, o comercial do Itaú, aonde o Itaú, ele coloca um cara e fala, você é famoso, viu? Estou aqui com seus dados. E o Itaú falou assim, você pode confiar no meu banco, que no meu banco seus dados estão protegidos. Não da concorrência, não. No meu está protegido. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo da LGPD hoje, eu acho que tem muito disso, né? E da autoridade de proteção de dados transmitir isso para os empresários, que ela não está aí como um bicho papão que vai sair apontando o dedo para todo mundo, né? Diz ela, mas a legislação com essa função de conscientizar as empresas, né? Eu tenho uma preocupação, e eu lembro 1 ano e meio, mais ou menos, quando foi a última aula da Unicamp, né? Eu lembro que tinha alguns, é legal que na Unicamp acaba tendo juízes, promotores, né? Pessoas que estão na lei, tinha pessoa responsável pelo LGPD. E, assim, uma coisa que eu posso falar, por exemplo, a Behavior Lab, para as empresas é muito difícil, né? Para a gente que lidar com dado de pessoas direto. Então, assim, se adequar a tudo é um custo muito alto para as pequenas e médias empresas, né? E eu acho que, assim, isso é um problema. E a minha preocupação maior em relação a isso é que vamos pensar que hoje em dia a gente tem muitos hackers, gente, a gente nem tem ideia, né? Então, assim, na verdade, a gente tem pessoas com acesso, igual você falou, o Facebook, ele faz o que ele quiser com essa população, né? A quantidade de dados são coletados. Quantos dados são coletados não oficialmente? E aí, o meu medo sempre foi que a LGPD, ela pode travar, na verdade, os pequenos e médios e pessoas assim, e dependendo de como ela está sendo reforçada, que vão cuidar mais disso, e outros que vão falar assim, cara, eu assumo o risco, né? O retorno é tão forte. Existe uma questão, assim, um experimento do Uber, por exemplo, que ele fez de Behavior Economics, ele fez um negócio para os trabalhadores trabalharem mais. E aí a gente pensa assim, saem em todas as redes, tipo assim, HBR, Uber mostra como não mostrar a economia comportamental, Uber faz isso. Sabe o que ele fez depois de todas essas notícias? Criou um Uber Behavior Science Labs. Porque o custo das intervenções de economia comportamental que ele estava fazendo era muito maior do que o dano para a imagem, né? Então, assim, o que acontece, né? Então, a LGPD, a minha maior preocupação é que realmente, hoje em dia, já se coleta automaticamente muitos dados. Claro que pouca gente tem capacidade de processamento, por isso que muita gente fala que faz Big Data e não faz nada. Mas a LGPD, eu acho que a gente ainda vai ter que ter um caminho grande para que isso não seja blá, né, assim, das pessoas que façam, e quem realmente pode causar dano, compra o risco, porque não vai cumprir. É exatamente isso. Então, um pequeno fica desesperado e tudo, e o grande acha que não vai. Então, assim, eu tenho ainda, mas como está mais no início, se a gente for pensar, e depois vão sair alguns, esperamos, né, que seja mais exemplos, eu tenho essa preocupação do reverso, né, assim, então não sei o que vocês acham, né, vocês que trabalham com essa parte mais de lei, eu tenho essa preocupação. Sim. É aquele cuidado com toda a regulação, né, para ver até que ponto ela vai para não gerar um efeito adverso e você não criar uma falha de governo, né, por conta da regulação ter sido mal feita ou ter sido exagerada. É tudo muito novo ainda, né, para a gente saber se vai estar no tom certo ou não. Tem mais pergunta aí, Gustavo, da audiência? Ou... Temos alguns comentários aqui, Fernando. Temos a Lisa, vamos colocar aqui. A Lisa. A internet. Pode falar. Não, é que a Lisa é do nosso time. Até vai estar me ajudando aí, vai. A internet. Legal, aí, ó. A internet dá também aquele distanciamento do dinheiro físico, né, Flávio? Que pode afetar a percepção de fraude. Quando você comentou sobre o crime cibernético.
os crimes na internet, né? Aqui não, e aqui tem duas coisas, olha que a Lisa traz. Uma é o distanciamento do dinheiro, que você pode fazer as coisas e você não consegue ver, e até aquela questão do fake news, que você também posta e você não sabe quem é você. Então, comportamentalmente, ela distancia, e os experimentos mostram, por exemplo, que se você fizesse uma coisa errada, se você era remunerado com token, sabe? E depois era o dinheiro, as pessoas fraudavam muito mais. Então, assim, esse passo, né, assim, não chegar no processo, você não se sente tão desonesto. Isso é realmente bem, bem delicado quando a gente fala de comportamento. O anonimato protege, né, em todos os sentidos e gera outros comportamentos, né, quando ninguém sabe quem a gente é. Flavinha, deixa eu aproveitar aqui, saiu um livro novo aí, né, Nós, e você já até falou dele. Explica para a gente rapidinho aí, de novo, tem um monte de alunos assistindo, diferença entre viés e ruído. Ai, pode deixar. É um assunto, na verdade, assim, vai mudar muito, a gente até discute, já estava sendo publicado algo sobre isso, mas esse livro era muito esperado e muito desafiador, porque ele muda um pouco, né? A gente estava até discutindo os pesquisadores semana passada, como que muda a forma que a gente até ensina. Porque quando a gente ensina economia comportamental, uma forma fácil de ensinar é que a gente tem, por exemplo, um comportamento-alvo, e aí a gente tem um viés. Um dos viéses que eu mais gosto, que eu acho que faz todo sentido a gente falar, que é o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Você decidiu sobre algo, né? E aí você vai para o mundo e você procura coisas que confirmem a sua hipótese. Então, a gente tem isso o tempo todo. Numa lei é a mesma coisa. Então, a gente quer fazer uma lei que confirma algo que eu acho certo, independente muito das premissas, né? Eu falo algo e é muito fácil da gente não ver a realidade. Então, o viés é isso. Você tem um alvo, né, que é uma decisão com um investimento financeiro com maior retorno. Pá. E aí você vai na viés da confirmação e vai falar, eu gosto do Google. Eu pesquisei aqui vários retornos legais do Google, então eu vou fazer no Google. E se eu ignoro aquele retorno. O ruído é você pegar, na verdade, que tem aquele retorno, o viés é tipo como se tivesse do ladinho aqui, todo mundo para a direita, e você fala, tá todo mundo com viés, vamos fazer para ele ir para a direita, esquerda, né? Então eu vou tentar pegar essas pessoas enviesadas e vai para lá. O ruído é quando a gente vê como que quando a gente olha o comportamento humano, a gente olha pela média, principalmente da economia comportamental, né? Você vê assim, teve um retorno médio disso, um retorno médio disso. E aí os pesquisadores começaram a discutir como que esse ruído das decisões, esses erros, eles podem fazer com que quando a gente olhar a média, a gente olha o comportamento errado. Então, por isso que eu falo que é um pouquinho mais difícil de fazer, né? Então, você vê um padrão de comportamento, mas você vê que tem alguns ruídos. E detectar esses ruídos, esse olhar, não é só coisa de um econometrista, né? Tipo assim, o erro. Quando a gente está falando de economia comportamental, a gente tem que estar olhado nesses outliers, nesses ruídos, para a gente realmente dizer qual que foi o que gerou o comportamento. Então, Nós é um livrão, chegou aqui, eu até falei pro Meneguinho que eu ia tentar ler antes de entrar, não consegui começar ainda, até brinquei com o pessoal que falei assim, gente, é um nudge ao contrário, porque é um trem do tamanho gigante, que aí a gente tem que, eu já conheço do assunto, né, quero começar a ler e recomendo para todo mundo aqui, porque eu acho que vai ser também uma revirada, aí um pouco na economia comportamental, inclusive, né, então a gente... Ok, é muito fácil dizer, o alvo é esse, o viés é um desvio sistemático de erros. E aí, ok, tá todo mundo aqui, agora eu vou usar a prova social para mudar. É fácil dizer. Mesmo assim, já é difícil de convencer da economia comportamental, mas quando a gente fala, faz sentido, bate. Sabe, assim, a gente fala assim, cara, não, realmente a maioria tá indo para a direita aqui, então como é que eu posso fazer que eles vão para a esquerda? E o ruído, ele traz essa realidade. A realidade não está. Sim. O ruído é aleatório, né? Aleatório, e como tudo que é aleatório, muito mais difícil de modelar. Né? O viés a gente sabe, o viés tem uma racionalidade limitada, mas todo mundo vai mais ou menos para o mesmo lado, né? O que a Flávia explicou muito bem. Já o ruído é aleatório, por ser aleatório, tudo é muito mais complicado, né? Tem um livro, Meneguinho, que acabei de lembrar, que chama Super Previsões, que ele é muito legal, do Tetlock,
que fala muito de narrativas, e como até pessoas, né, executivos, tipo assim, a gente faz um orçamento e erra, e o executivo nunca tem a noção que ele errou, para ele desviar a rota. E ele fala que tem dois tipos de pessoas, um que são as raposas e o porco-espinho. O porco-espinho é quando ele tem muita certeza de várias coisas, ele fala, é isso, e a raposa é, eu acho que com 52% de chance isso vai acontecer. Você quer ser mais amigo de uma raposa ou de um porco-espinho? Todo mundo quer o porco-espinho, né? Tipo assim, e o porco-espinho, ele é muito mais... vale legal, porque agora tá traduzindo em português, chama super previsões, né? Isso é super forecasting. Cara, você quer trabalhar com uma raposa ou um porco-espinho? Calma aí rapidinho, 52% das vezes que você fizer isso e for no banheiro, isso vai acontecer. A gente lidar muito mal com essa incerteza, né? O ser humano lidar muito mal com a certeza. E a gente tem que aprender cada vez mais com a economia comportamental, o viés, com Behavioral Economics, o nome que quiser dar. Para mim, eu sou super desapegada ao nome. Porque, na verdade, a gente lida super mal com incerteza. E aí veio esse mundo de pandemia. E não é só a pandemia, pós-pandemia vai ser tudo muito certo também. LGPD traz incerteza, várias coisas que a gente está lidando dão muita incerteza. E o que esses estudos trazem é que amplifica os vieses. Quando você está muito incerto, você quer uma resposta mais rápida, você quer sair daquele desconforto. Então, você adora o porco-espinho. Corre o risco da gente... Amigo. E corre o risco da gente viver em heurística, né? Você só vive em heurísticas, né? Você não pensa nada certo. Tudo é por meio de atalhos, né? Alguns podem ser bons, mas vários vão ser bem problemáticos. Economia de energia, gente. A gente tá doendo, tá dolorido, né? Todo mundo tá difícil. Aí você fala, entre achar isso, eu vou, tipo assim, nem vou estudar. Pronto, se o Meneguinho decidiu que isso é certo, e ele sabe lá de política pública, quem sou eu para discutir? Beleza, entendeu? Gente, não me sigam a todo momento. Não. Mas a gente toma, sei lá, tem uma estimativa que são 35 mil decisões que a gente toma todos os dias. Foi Berkeley, foi o estudo de Berkeley, inclusive, que esse primeiro número aí foi... Depois muita gente usou. E é isso. Sabe? Você tem que escolher suas brigas, né? Então, assim... Eu tenho certeza que eu tomo 30 mil decisões erradas, mas se 5 mil prevalecerem... Tá bom, lucro. Eu acho que antes seria 31 mil, né? Então, se a gente reduzir um pouquinho o erro, o desvio, acho que a gente está bem. Muito legal. Aí, Gustavo, como é que tá aí? Ô, Fernando, que eu queria fazer uma pergunta para a Flávia, assim, é uma pergunta, acho que é interessante ela compartilhar um pouquinho com a gente, como você disse, tem muitos alunos nos assistindo, contar um pouquinho aí dessa história do Guia da Economia Comportamental, como que você criou isso, de onde que veio essa ideia, né, de romper aí com a economia tradicional, com a análise dessa economia tradicional, qual que é os retornos que você está dando? Eu entrei no site, que eu já vi que tem muitos downloads já, então, ou seja, o efeito está sendo produzido. Então... Foi só, ia download, mas eu tô com ele aqui na frente, até para o meu coautor aí, olha aqui o nosso coautor, o livro, ele é bem grandinho, assim, sabe? Ele é um livro, acabou virando um livro-texto. Tanto que em 2016 a gente criou um MBA só disso, e muita gente usa, só que não tem versão impressa. Essa aqui é uma das raríssimas... Eu tenho. Eu vou, claro, né? Não tinha que ter uma coisa. Mas eu vou contar uma história que poucos conhecem hoje. Eu vou contar, eu acho que é bom, vale contar. Eu me formei de 2011 a 2013, eu voltei para o Brasil. E eu tive várias conversas, né, em vários lugares. Depois eu fui trabalhar no Instituto Acatu, em São Paulo. E eu voltei e entrei no doutorado em Economia da UNB. Hoje, vendo em retrospectiva, não tinha percebido isso. Na época eu já conheci algumas pessoas de 2014 e tudo. Eu sei por que eu criei, cara. Porque foi realmente, eu tive, sim, por mais que eu tem professores ali, né, Penhalosa, Madu, tantas pessoas que eu sei que gostam e ajudaram ela e no início a meus artigos e tudo mais. Então tem algumas pessoas que sim ajudaram muito e compartilharam os pontos bem na época que eu voltei, então sou extremamente grata a eles. Mas de alguns e muitos eu recebi, sim, bastante bullying, né, assim, acho que a questão de dizer que não era robusto, eu lembro muito de uma
de uma aula específica, de um PET do PET, né, que é um programa de graduação, que um professor fez algo muito errado comigo, inclusive. Eu lembro muito que a Ana Maria Bianchi é a coautora do guia, né, e eu falar, cara, eu não acredito que uma pessoa, um ser humano, né, um professor acha que tem coragem de falar isso, né, assim, então, assim, eu ainda tenho muito carinho ali. Então, eu entrei em 2015 no doutorado, saí do doutorado ali, mais ou menos, depois do guia, né, em 2017, mais ou menos. E, então, você falou em relação ao guia, eu trabalhei 72 horas uma vez sem dormir. Então, assim, eu recebi o texto do Richard Taylor, eu lembro que foi, assim, muito em cima do guia, e eu trabalhei 72 horas e 48 delas foram no France Café. Então, assim, não foi uma coisa fácil de jeito nenhum. E o guia era para ser alguns artigos poucos, que eram Behavioral Economics Guide da Inglaterra. Só que depois eu percebi que os professores achavam aquilo ali muito marketing, e na verdade era. Parte do guia era muito uma linguagem. Então, a gente foi, né, e de Ana Maria Bianchi, Roberto Muramatos, Felipe Araújo, Carol Franceschini, todo mundo, a gente fez cartas, né, para essas pessoas entrarem. Então, assim, temos pessoas maravilhosas aí que não foram só comigo. E aí eu senti essa força mesmo, eu falei, cara, a gente vai publicar, e a gente lançou no dia 23 de novembro, na FEA, na USP, né, o guia em 2015, mas foi muito por isso. Foi porque eu senti que a gente tinha que ter um texto de cada um nesse guia, sabe? Tem do meu, tem a gente, tem o grande Meneguinho, até o Meneguinho conseguiu, olha. Mas tem Cassim Stein, tem, né, o Richard Taylor, tem o Chris Stammer, que eu amo, né? Então, assim, a gente usando a economia, eu não percebia tão claro isso, né? Mas, assim, para mim agora, hoje em dia, é nítido. Então, o doutorado foi esse start, de falar assim, não, calma aí, eu estudei o mestrado, eu estudei 2 anos para isso, passei perrengue, ou seja, foi um mestrado extremamente acadêmico, e tem muito estudo sobre isso, eu sabia que tinha, estava ali na Inglaterra. Né? Então, acho que o guia foi uma forma da gente falar assim, não, vamos ter, só que aí o que aconteceu? Quanto mais raiva dava, mais a gente conseguia um texto de alguém mais legal, entendeu? Foi assim. Quanto mais dava desespero, do tipo assim, aí vinha o texto Cassim Stein, sabe? Quanto mais... E aí foi acontecendo uma coisa reversa mesmo. E por isso que eu falei, o Meneguinho nem tinha ideia, né? Foi muito importante o nosso texto, o nosso artigo e tudo mais. Então, assim, o guia a gente tem muito orgulho e todo mundo tem. Então, como eu falei para vocês, esses nomes que eu citei, assim, viraram noite também, porque ele se tornou 10 vezes maior do que ele era pela força de um grupo que acreditava, né? O Meneguinho Time Berkeley na época, entre outros. Então, assim, eu não era nada acadêmica. Ixi, ó, tem 2 minutos, mas eu não era nada acadêmica, então, assim, eu virei e falei assim, olha, eu juntava pessoas para fazer um capítulo, sabe? Eu escolhia as pessoas que iam ser coautores, então, assim, esse guia é muito engraçado, porque tem várias pessoas assim, olha, eu queria escrever sobre esse tema e colocava 2 pessoas juntas, coisa que agora eu sei que não se faz muito na academia. Mas o objetivo foi cumprido, entendeu? Então, é uma fonte de informação para todo mundo. Sim, com certeza. É que tudo que sai um pouquinho do mainstream, você tem sempre, né, muito movimento contrário, mas, poxa, valeu demais o esforço e tá aí, todo mundo respeita muito, e o livro virou, né, texto em vários cursos, todo mundo utilizando, enfim, valeu a pena. Verdade. Cada suor. Eu esqueci um dos professores muito coisa foi o Bugarin, né? Que é uma pessoa muito próxima. Marisa Bugarin foi incrível nisso. A gente lançou em Brasília, né? No UNB depois. Então, é isso, cara. Tiveram pessoas fenomenais aí para fazer viável. E assim, agora eles conhecem mais, porque eu brinco assim. Naquela época não tinha Nobel do Richard Taylor, não tinha nada. Então, assim, foi um trabalho que foi em 2015, todo mundo brinca que a gente tinha que fazer guia 2, né? Porque tá velho mesmo. Acho que a gente traduziu livros, mas ainda se mantém super ativo, assim. Eu uso muito nas aulas e tudo mais. Claro. Já tem aqui, Fernando, 24.889 downloads. Não é pouco, não. Eu coloco o link aqui pro pessoal, viu, Flávio? Isso, coloca o link aí.
Gustavo, meu amigo, como sempre, né? A gente tem vontade de ficar aqui um tempão a mais, só que deu 1 hora certinho. Ainda mais quando a gente conversa com uma pessoa querida, igual a Flávia, competente e querida, pronto, aí que o tempo passa rapidinho. Flávia, de coração, obrigado por essa sua hora, por esse bate-papo gostoso. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar aqui com a economia comportamental depois de ouvir essa nossa live. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Vários temas polêmicos, né? Difíceis. É tão gostoso quando a gente está assim, a gente brinca. A gente às vezes é professora só para estudar, né? Para ensinar, para a gente aprender, né? Então, aprendi muito com vocês e fiquei com várias pulguinhas na orelha. Adoro isso, que eu acho que é isso, assim. Não, excelente, Flávio. Muito obrigado. Estamos muito felizes aí da sua participação. Eu fiquei entusiasmado ainda mais com a ideia da economia comportamental. Já vou pegar o guia aqui, já li o artigo de vocês do Fernando como obrigação para a casa do nosso evento aqui. Todos os outros artigos, parabéns pelo trabalho. Estamos aí sempre à sua disposição, viu? Que bom, Oba! Olha, leia mesmo. E assim, estamos aqui, Gustavo, também, sempre à disposição. Meneguinho, mesma coisa, né? Vamos construindo junto aí. Maravilha. Então é isso, pessoal. Quem está nos assistindo, né? De vez em quando, quinzenalmente, a gente tem aqui sempre um tema novo, via MDE, via GED, e a gente divulga nas nossas redes sociais e a gravação fica disponível lá para quem quiser. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Flávia. Obrigada a vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.